Você já reparou que nós nascemos, crescemos e somos criados em um mundo que dá muito valor para a aparência? Nós somos uma geração que está viciada naquilo que vê. Nós estamos ficando cada vez mais viciados naquilo que as telas nos apresentam. De vez em quando eu me percebo vivendo como se fosse dentro de uma caverna. Daqueles personagens do mito da caverna, do Platão, aquele filósofo grego. Tem muitas pessoas hoje em dia que nem se interessam mais em saber de filosofia e quem são os filósofos e nem sabem do mito da caverna. Algumas pessoas já se esqueceram, inclusive, do filme Matrix, que é uma metáfora muito bem construída sobre o mito da caverna, do Platão. A maioria das pessoas diz que odeia mentira, porque de fato é muito ruim ser enganado, mas na maior parte do tempo vivem uma verdade inventada, vamos falar assim, para ficar mais digerível. Tem gente que diz assim que, se a mentira for muito bem contada, tudo bem. Afinal de contas, a gente passa por tantos sofrimentos na vida, a gente experimenta tantas dores que, de alguma forma, precisamos de algum tipo de alívio. E talvez uma mentira, ou melhor, uma verdade inventada, possa servir para nos aliviar dessa dor emocional, mental, essa dor existencial. Daí, o fato de nós vivermos em um mundo de aparências nos faz esquecer ou deixar de lado a nossa verdadeira essência. E o que é que acontece quando a gente deixa a nossa verdadeira essência de lado? A partir de um determinado momento, uma ferida se abre na nossa alma e ela vai se tornando cada vez mais profunda. Uma certa angústia, um certo incômodo vai nos deixando cada vez mais insatisfeitos, irritados, entristecidos, angustiados. Daí, na tentativa de solucionar esse incômodo interior, continuamos mergulhando em mais mentiras. Talvez depois de um exame médico, de um recebimento de um diagnóstico, a gente comece a tomar remédios químicos para alterar a nossa química cerebral, para que talvez um pouco mais de dopamina, um pouco mais de endorfina ou qualquer outro tipo de hormônio que nos alivie a dor na alma, talvez a gente possa resolver as coisas com isso, mas de fato, de verdade, não é assim. Nós precisamos nos voltar para a verdade. E eu não falo daquela verdade que é dura o suficiente para você jogar na cara de quem você acredita que seja o culpado pela sua vida estar desse jeito. Durante muitos anos eu joguei na cara do meu pai as verdades dos erros que eu julgava que ele tinha cometido contra mim. Eu tive um pai ausente, eu tive um pai que não soube ser pai de uma forma saudável. Até porque na ausência dele, o que é que ele poderia fazer, né? Se alguém não está presente, não pode fazer nada. E não fazer nada já é um erro em si. Mas quando eu parei para ver a história do meu pai, como ele tinha se tornado pai, quem era o pai do meu pai, no caso, meu avô. Quando eu fiquei sabendo de algumas histórias do meu avô, e eu percebi que o meu pai não teve pai, meu pai me deu aquilo que tinha. A ausência de um pai. No caso do meu pai, o meu avô estava presente, mas era como se não estivesse. Então, a ausência paterna veio para mim e me tornou vulnerável em muitas coisas para a vida. Eu precisei ir construindo uma segurança que só quem dá é o pai. Que bom que eu não fiz essa construção sozinho, mas por que eu estou te contando esse lado da minha vida, essa vulnerabilidade da minha vida? É porque eu precisei, que eu preciso, ou quero, enfim,
Eu sinto a necessidade de compartilhar com você uma verdade que para mim fez muito sentido e que para mim me ajudou muito a me livrar desse incômodo, dessa dor, dessa disfunção na alma, que faz com que a gente não viva de uma maneira plena. Se eu puder, através desse vídeo, compartilhar com você algo que torne a sua vida um pouco mais plena, e quando eu falo um pouco mais pleno, pode parecer uma contradição, porque aquilo que é pleno é completo em si mesmo. Não precisa ser mais pleno. Logicamente, não teria como haver mais plenitude na plenitude. Acontece que, em nossa incompletude, enquanto nós estamos incompletos, nós podemos viver a plenitude desse estar incompleto. É possível ser feliz mesmo sendo incompleto. Eu ia falar estando incompleto, mas estando incompleto é possível ser feliz. Sendo incompleto é possível ser feliz. Então, tanto faz. Ser ou estar aqui nesse caso funciona de um jeito ou de outro. Se eu consigo compartilhar com você essa paisagem interna da alma que deseja muito viver a felicidade, deseja muito viver a completude, mas por vários motivos, independente do que tenha acontecido, essa alma ainda não consegue, no caso a minha alma, a tua alma, se a nossa alma ainda não consegue viver uma completude, um estado de felicidade, porque existem algumas desordens, algumas disfunções, algumas incompletudes, esse vídeo aqui serve para te mostrar que é possível viver a plenitude do momento. É possível viver uma satisfação no momento. É possível viver uma certa alegria, uma certa paz que nos deixe em conexão com a vida que está acontecendo aqui e agora. Uma vida que você pode desfrutar dela em verdade e não correndo atrás de uma ilusão, não correndo atrás de uma aparência. Vou dar um exemplo muito prático do que acontecia comigo pelo fato de eu não ter tido meu pai tão presente. Eu não consegui me comunicar com tanta clareza e com tanta assertividade como estou fazendo agora. E se você pensa assim, mas eu não estou entendendo muito bem esse assunto que ele está falando. Estou falando uma verdade que vem do profundo do meu coração. Estou falando de uma verdade que se conecta. Estou falando de um assunto que se conecta com uma verdade que está dentro de mim. E toda vez que nós falamos uma verdade verdadeira, uma verdade que não é para aparências, não é para ganhar elogio, like, curtidas. Quando a gente fala uma verdade porque é a verdade que existe dentro de nós, nós estamos sendo autênticos. E toda vez que nós somos autênticos, flui uma vida de dentro de nós que nos deixa profundamente satisfeitos com o fato de estarmos vivos. Ainda que tenhamos problemas, é como se eles fossem uma nuvem passageira no céu. E ao falar da nuvem passageira no céu, que faz parte da natureza, eu quero te lembrar que tudo aquilo que você vê na vida é passageiro. Esse rosto bonito que você está vendo aqui, ontem de manhã era diferente. Eu estava com um pouco mais de cabelo, estava com uma barba grisalha, mas daí eu decidi ir lá no barbeiro e cortar o cabelo, cortar a barba, e estou com outro rosto, uma outra aparência. Daqui a uns 5, 10 anos, o rosto que você está vendo aqui vai ser outro. Ou seja, a vida é transitória. Tudo na vida é passageiro. Tudo na vida é passageiro. As coisas passam. Se você não desfrutar delas agora, se você não aproveitar a verdade que existe no momento presente, você vai sempre ficar esperando que algo aconteça. E enquanto esse algo não acontece, você vai viver como? Insatisfeito. É possível viver uma satisfação agora. É possível viver uma plenitude já, no momento de agora. E eu estou aqui para te convidar a começar a se olhar além da aparência. Começar a perceber quais verdades são transitórias, mas eternas enquanto elas duram agora, no momento que está dentro de você. E quais verdades te satisfazem e quais podem ser substituídas por algo que de fato vá te fazer viver melhor. Eu sou Boaz Almeida. Se você gostou dessa pequena reflexão, curte, comenta, compartilha com alguém que precisa e me segue, se você ainda não me segue, para a gente poder continuar esse diálogo profundo, essa conversa profundamente necessária.